que é o da história oficial, né? A história que é escrita com respaldo, a tal história científica que eles estão procurando, uma história que possa ter um documento, não é? Como eles apontam ali, né? Essa história, no entanto, é feita das pequenas e muitas histórias que tem muitas versões, das histórias individuais que estão ali nesse povoado e que, na verdade, nem sequer as pessoas estão de acordo sobre a versão verdadeira, né? Então, a gente tem um filme, a busca de uma história coletiva que, na verdade, não encontra uma sintonia ou uma articulação nas muitas versões com várias facetas diferentes, não é, de uma mesma história, né? Todos têm uma origem nobre, uma origem guerreira, de um homem valoroso, né? Imagina, que nunca desce do cavalo, ou de uma mulher guerreira que é capaz de façanhas, né, de liderança de um povo. A gente tem essas histórias no nosso imaginário desde a tradição antiga, germânica, né, das mulheres guerreiras. Tem as nossas amazonas aí. Então aqui tem uma espécie de cruzamento de muitas versões de uma história, não é? Ou da história de modo geral. Eu acho que isso é uma das discussões que o filme traz. E o filme traz também, ainda nesse campo, ele ainda traz a questão da escrita da história, não é? Uma coisa é a história que você conta, que está na boca de todo mundo, outra coisa é você escrever a história. Ele até diz uma frase fantástica: o fato acontecido não é o mesmo do fato escrito, né? E a gente precisa melhorar ele, né? E, na verdade, a primeira vez que ele aparece em cena, melhorando a história, que é quando aparece o Indalécio, né? E que ele melhora a história fica absolutamente incrível, não é? Então, assim, a gente sabe que as narrativas, para ficarem na memória das pessoas, elas precisam ter, eu vou dizer aqui, uma certa retórica, elas precisam ter um vocabulário, elas precisam ter determinadas imagens e figuras, ou elas têm que ser atravessadas por uma experiência que torne o que era um acontecimento em alguma coisa, em memória, em alguma coisa memorável. Se você não tiver um acontecimento que se torna tão impregnante de memória, ele também vai desaparecer, né? As coisas que ficam na nossa vida são as coisas que a gente pode recontar. E o que a gente reconta é aquilo que a memória vai compondo, vai arrumando, enfeitando, né? É difícil a gente aceitar isso, mas verdadeiramente a gente não reproduz nenhum acontecimento, a gente reinventa o acontecimento pela memória. Então eu acho que isso o que a direção, o que o roteiro do filme verdadeiramente traz. O pretexto é a história da inundação, da represa, mas a história que está sendo contada é como é que se conta, como é que se escreve uma história. Isso assim, para mim, o que está no fundo do filme, né? É lógico que ele tem uma outra coisa, talvez o Guzmán possa comentar melhor do que eu, que é o pretexto, o conteúdo dessa narrativa. Porque o pretexto não é feito de mentiras, nem é feito de verdade. Eu acho que ele é feito de experiências e de sentimentos sobre questões muito concretas da vida humana, não é? Do que é humano? Olhando aquelas pessoas que ele diz, o discurso final dele, um bando de analfabeto, é isso mesmo que vocês merecem, vocês não vão ficar em uma história, né? E a gente poderia aqui, sentado, assistindo um filme, dizendo assim, esse bando de analfabetos e de incultos ficaram numa história
inventada que a gente acabou de ver. Porque tem um lado, tem uma questão humana, tem um solo humano que eu acho que é interessante da gente poder comentar. Né? Uma coisa é a escrita do filme, o roteiro do filme, o que o filme está contando, e outra coisa é o que é motivação, o pretexto para o filme ser produzido. Né? Eu acho que tem um pretexto que está na experiência humana. Não sei se acha que seria interessante falar disso, não? Eu acho que sim. Eu acho que eu não tinha assistido esse filme ainda, aí quando fui convidado. Agradeço o convite e tomara que tenha bom êxito também nessa proposta, nesse projeto. Eu assisti, fiz algumas anotações, aí hoje aqui vendo novamente fui reescrevendo alguns pontos, né? Eu acho que ele traz assim algumas marcas. Eu marquei assim nos meus comentários 5 pontos que eu considero assim que são chaves, né? Primeiramente, o filme é uma produção brilhante, o elenco é muito bom, mesmo as pessoas que não são atores e atrizes profissionais, mas que participam ali, interagem, aquela naturalidade com que elas falam, com que eles até sorriem, né? Na hora fica muito perfeito. O texto, né, do que se traz, e o roteiro em si foi muito bem produzido. Ele tem muitas chaves de interpretação, muitas chaves de leitura. De início eu queria tentar fazer uma leitura mais, talvez teológica, que é a minha área, mas depois eu vi que dá, mas tem algumas coisas que são mais saltantes assim. E o primeiro ponto que eu marquei diz respeito à identidade das pessoas. Então o filme, a narrativa da história, ela tenta se preocupar com quem são essas pessoas que eles estão, quem são essas pessoas que queremos contar a história, quem são essas pessoas que nós convivemos, falamos, vivemos juntos e nós cantamos, o fato de cantar, para você dizer as coisas. Então, valorizar esse ponto. Então, você tem a identidade das pessoas, a sua história, o seu contexto, também teria todo o pretexto, e o texto que se tenta produzir para que essa história não fique em vão. E aí nós resgatamos a questão da vida, talvez a questão do sentido, que entra um pouco naquilo que você estava falando, a razão e alguns porquês, né? Então, o porquê nós queremos ficar aqui. Então tem aquela senhorinha no depoimento que ela fala, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, eu tenho que ir lá, eu tenho que levar flor, se a água inundar, eles não vão poder viver debaixo da água. Então essa natureza, esse gesto simples, mas que traz a razão pela qual ela vive. Então existe uma afetividade, existe uma coisa que liga essa pessoa ali. Então é o valor de cada história, de cada parte da história, que para cada pessoa que conta é um traço de verdade. Por mais que a narrativa tenha colocações diferentes, a partir de quem está narrando, para mim o herói era esse, para mim o herói era aquele, e sempre quem narra acaba sendo o protagonista dessa narrativa e dessa verdade. Uma verdade acaba não anulando a outra. E aí é um momento que há uma discussão no filme de qual é a verdadeira, qual é a melhor. Eles perguntam, mas por que não pode colocar as duas, as três? E aí eu até fiz uma marca que na nossa história, na história geral, na história também das tradições religiosas, na própria Bíblia, Antigo e Novo Testamento, o mesmo fato é narrado de várias maneiras, mudando até o contexto, mas mantendo a intenção da verdade. Então, a origem de uma família, a origem de uma cidade, a origem da universidade, cada pessoa que participou, ou que conviveu, ou que ouviu, tem uma intenção, tem um porquê. Isso é um pouco da verdade. A verdade absoluta, ela está inalcançável, mas você tem traços de verdade nesse processo que está aqui. E para que você possa responder essas perguntas sobre a verdade, temos os porquês, né? E esse porquê é uma explicação da origem de cada pessoa, o seu passado, o porquê ele está ali, o porquê ele vive, e algumas vezes até esse saudosismo e esses contos do passado heróico dá força para viver um passado, um presente sofrido que é castigador, que é invasivo, que não dá oportunidade, que não dá vida. Então acho que esse é um ponto que eu colocaria como primeiro, a identidade de cada pessoa que está ali. Depois entra também a questão de direitos, né?
porque acho que é um tema que o filme nos remete a muitas situações hoje, da garantia de direitos, da perda de direitos, aquilo que é nosso, aquilo que é coletivo. Até há uma frase que ele comenta: então eu posso dizer que tudo isso é meu. Não, só pode ser teu aquilo que você pode plantar, aquilo que você não pode plantar não pode ser seu. Então ele perde o espaço da cobiça, né? Então, do avançar sobre o outro. Então o respeito, a autoridade é importante. Então direitos. Isso que você está falando, né, é um pano de fundo que no momento em que o filme foi produzido, né, final dos 80, né, isso tem um peso, porque é uma forma de você se indignar de uma maneira... É interessante porque o filme não é piegas, o filme não é laborioso, né? Ele tem um senso de humor, mas no fundo tem um travo da perda, né? Afinal das contas as pessoas vão perder. Sim. Então tem isso que você está falando, é uma discussão de direito que está no fundo do filme. O direito à história, à sua história, o direito à vida, o direito à terra, né? O direito a dialogar e intervir no processo do progresso, né? Porque assim, a ideia de progresso que sustenta a mentalidade desenvolvimentista é essa, né? Um rolo compressor no passado, apagando as tradições, e agora vamos ao futuro, né? Que eu penso que aquela cena final dele é muito forte, ele andando de costas, não é? Quer dizer, de costas para o futuro, porque o futuro é escuro, e na frente o que você vê são as perdas, o que você vê é o que vai acabar, é a ruína. É como se você... Tem uma imagem muito interessante na abertura do Benjamin no estudo do barroco alemão, que é essa cena, né? Que é a cena do anjo andando de costas para o futuro e olhando a ruína do passado, né? Assim, mesmo que tenha essa forma trágica que o Benjamin discute no estudo do barroco alemão, eu acho que esse filme, ela deve ter lido isso é uma metáfora, isso é uma imagem dessa metáfora. Eu acho que mesmo que tenha isso, o filme consegue falar desses direitos perdidos, ou desse aviltamento da pessoa, dessa desconsideração da identidade, sem cair na lamúria, ou numa denúncia que soa muito ideológica, muito política. Tem uma coisa muito delicada nisso que você está... Eu acho que esse filme ele se soma a outros filmes brasileiros, que são filmes muito inteligentes, muito bem produzidos, e que traz um discurso político que discute a questão da sociedade, a questão de valores, a questão de direitos, a questão das pessoas, a questão do que é, o que não é, sem ser ideológico, sem ser propagandista, né? Até naquele ditado assim, quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça, mas para alguns é apenas uma história bonita, mas há uma mensagem, há um conto que está ali. Então acho que isso o filme traz, e nós temos esses eventos no Brasil e fora dele, onde as pessoas são retiradas, como você já comentou. Ainda há em curso no Brasil o processo da mudança do curso do Rio São Francisco, né? Então há todo um movimento aí, também algumas hidrelétricas que vão passando. Então essa questão de direitos é uma questão que aparece no filme. Também até o direito de poder falar, de poder se expressar, de poder constar no livro. Bote meu nome aí, bote isso aqui, isso acaba aparecendo. Aqui no Rio, onde foi construída a Vila Olímpica? Sim. Era a Vila Autônoma. Era uma comunidade de pessoas que viviam lá, né? Assim, e eles foram retirados, a gente não sabe para onde. Se essas pessoas foram... Aí pensando assim no lado humano das pessoas. Se você mora numa vila, num lugar há muitos anos, você conhece as pessoas, você tem
os laços de família, de amizade ali. E a gente não sabe, porque isso foi de uns 2 anos para cá que esse pessoal foi retirado de lá. Ali, eles moravam num lugar, vamos dizer, privilegiado, perto da praia, né, do Recreio, da Barra, não sei, porque eu não fui na Vila na Vila Olímpica, não sei nem onde que fica, mas eles foram, assim, foi um direito negado, entendeu? Se eles já estavam lá há tanto tempo, quer dizer, lá o poder... Ele tem uma história desde os anos de Lacerda, não é? Que é de deslocamento das populações que você... porque tem assim, tem o lado... vamos assentar melhor as pessoas que vivem, não é? E, na verdade, esse é um deslocamento forçado de uma certa limpeza, não é? Limpeza paisagística, não é? Tem essa coisa na Cidade de Deus, e lá é um retrato disso. As pessoas contam como chegaram lá. Até nas caçambas dos caminhões de lixo foi levando gente para lá, entendeu? O Rio tem essa história, né? Eu acho que ela não... Embora isso se passe, o filme é feito numa cidade do interior da Bahia, né? Hein? Tá bom, não tem problema. No interior da Bahia, mas eu acho que isso poderia ser encenado aqui no Rio. O Rio tem uma história cheia desses episódios, né? O que eu acho interessante é essa coisa que você estava registrando. Como é que você trata de um assunto político sem tornar isso uma discussão ideológica ou partidária? Consegue escapar de dizer se isso é de direita ou se é de esquerda, não ficar fazendo acusações a autoridades. Você vê que a figura do engenheiro, quando aparece, ela efetivamente está ameaçada, né? Porque o único morador que é aquele que perde o barco, não é? E que chega atrasado, chega com a arma, não participa de nenhuma discussão, mas o seu argumento é o revólver, né? Quer dizer, também tem uma discussão dessa coisa da força aí, não é? Eu acho que tem um lado humano, digamos assim, que está sendo elaborado no processo do filme. Ele discute na sociedade, ele traz questões, né? E aí eu entro no terceiro ponto que eu marquei, é a questão da história, né? Então o filme se preocupa com a história, não a história daquela comunidade, daquelas pessoas, e a narrativa, seja a narrativa oral, né? E é importante falar que antes de termos a narrativa escrita, nós temos a narrativa oral, que comunica, o filme faz que isso transmite maravilhosamente bem, né? Porque... A narrativa, seja oral ou escrita, é o que vai dar sentido à história. Até eu havia também marcado a frase, né, que ele fala, né, uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é o fato escrito. O fato escrito tem que ser melhorado para dar credibilidade ao fato acontecido. É muito inteligente isso, muito bem feito. E isso é verdadeiro. É verdadeiro, é absolutamente verdadeiro. Acontece isso na história das civilizações, para contar as maestrias, acontece isso na história das religiões, para contar os feitos dos deuses, acontece isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Eu vejo com os meus filhos, quando eles têm que ir para a escola, eles têm que falar do pai, da mãe, a maneira como eles contam é ideológico para eles, mas é cheio de afetividade. Você não está inventando uma mentira, você está valorizando pontos que para você são significativos, são verdadeiros. E até aquele primeiro senhor, que é o Vicentino, que ele pega a narrativa do Indelécio, ele não gosta do enredo que ele faz, porque ele quer valorizar o seu ponto de vista, a sua narrativa, porque ela é o que dá sentido à história e à vida dele. E aí até eu marquei uma frase, porque eu já tive alguns trabalhos da minha vida, e uma vez eu fui monitor de museu, né, na minha adolescência. Eu lembro que nós tínhamos que falar uma frase que um povo sem história, um povo sem memória, um povo sem história. E hoje em dia, nessa cultura do imediatismo, do consumismo, do hoje, nós não pensamos nem o depois e também esquecemos o passado. E quando nós esquecemos o passado, cometemos os mesmos erros e não avançamos
em direção ao futuro. Essa observação que você está fazendo aí do museu, tem uma frase no filme que é muito impressionante, que ele diz que, o outro pergunta assim, esse é o livro da salvação? Né? O livro da salvação, o livro que está contado toda a história, assim, sim, essa é a Odisseia do Vale do Javé. Né? Então essa ideia de que um povo está sempre numa odisseia, qualquer que seja o tamanho desse povo, uma cidade de 12 mil habitantes, uma cidade de 20 milhões de habitantes, vivem efetivamente uma odisseia. E essa odisseia conta na medida que ela é um registro. E a expectativa de contar é sempre que esse registro nos salve. Esse registro seja a história da nossa sobrevivência, a história da nossa... a nossa história verdadeira, aquilo que vai ficar de cada um de nós. Porque sem a narrativa você não existe, você não passa. Mesmo eles estando ali fisicamente, para aqueles engenheiros, para o progresso, eles não tinham valor e não existiam. Até uma das primeiras frases do filme, né? Aquele ator, ele pode fazer qualquer filme, mas eu vou sempre lembrar ele como o lobisomem do Roque Santeiro. Ele é alto. É alto, não me lembro o nome dele como ator. Mas ele fala que é preciso sacrificar uns poucos para salvar os muitos. Eu não sei quem são os muitos, eu não sei que nós somos os poucos. E cuja a proposta ali é dizer, não, esses poucos também têm direito. E se eles não... Ninguém sabe que eles existem, nem eles mesmos dão valor, acaba perdendo a razão. Então a narrativa entra um pouco nessa importância. E também um ponto que cada um conta a sua história, mas eles também não se reconhecem na história contada. Ou seja, a história ela tem uma vida que vai além das próprias pessoas. E só mais dois pontos para a gente conversar mais. Eu marquei essa questão do engenheiro, porque a questão do engenheiro, o avanço do progresso, ela pode ter uma série de outros significados. É aquilo que assusta um povo, aquilo que assusta a pessoa, aquilo que nos invade e que nós não temos controle. Seja para aquele povo, seja para nós hoje, o que nos assusta, o que nos dá medo, o que nos inquieta? Eles colocam ali os engenheiros como demônios. E quais seriam esses demônios que nos afastam, que nos assustam, que nos assombram hoje? E aí, um último ponto que eu colocaria é a questão da memória como que presentifica, ela traz presente a história e deixa que a história não engula. É como ele termina o filme. Pode dizer que não aconteceu, pode dizer que aconteceu, pode contar diferente ou não. O fato é que nós temos essa história falada e escrita e ela que está aí. Então eu acho que o filme ele tem muitas chaves, muito inteligente, muito bem feito e questiona a identidade das pessoas, questiona o sentido da vida na atual sociedade, tem um discurso sutil, mas também político, questiona a questão de valores. Religioso, né? Porque o nome poderia ser Narradores de Qualquer Outro Lugar, né? Narradores do Rio Bonito, mas Narradores de Javé ele primeiro traz o que poderia ser uma coisa dúbia, uma coisa enganosa, ilusória, mas quando você mergulha no filme, você percebe que essa é a história do povo de Deus, essa é a história do povo simples, essa é a história do povo que não tem ninguém que o defenda, não é? A imagem da igrejinha é muito simbólica, tem a história do sino, que é a única coisa que se salva, é o sentido do sagrado que dá sentido à vida deles. E que aparece em todas as vezes. Aparece lá no começo, quando o Indalécio vem todas as versões, o sino aparece. Que tem essa coisa do sagrado. E a procissão. Hein? Teve a procissão também. Teve a procissão. Assim, para quem é acostumado na igreja, eu não sou da área da teologia, mas eu tento viver um pouco esse lado. Assim, a gente conhece um município, Sergipe, que a gente já trabalhou lá, que o pessoal na seca, eles rezam, faz procissão, rezam na procissão para chover. Sabe que dia? Dia de São José, porque eles acreditam que naquele dia vai chover, e às vezes chove mesmo. Na verdade, essa coisa não é só do catolicismo. Religiosidade, muito, né? Não, isso é porque a religião,
num aspecto sociológico, ela ajuda a dar sentido ao povo, seja em qualquer campo, qualquer canto. Agora, é muito interessante porque é um filme que a gente ri muito, né? E ri muito e não é engraçado. Não é? A gente ri muito. Não é uma comédia. Você quer dizer assim, não é uma comédia. Você ri, mas não é uma comédia. Mas é um drama, quer dizer, não é um drama só de uma cidade, de vidas terminarem, né, de uma cidade desaparecer, tantas histórias. Não é só esse drama, né? Tem outros dramas ali embutidos e que a gente vai, como vocês falaram, né? A gente vai refletindo e se questionando por uma série de coisas que não tem nada de graça, né? Na verdade, o humor aí, não só ele é um recurso para aliviar o peso do que seria uma tragédia. Esse filme podia ser uma tragédia, podia ser contado como um drama trágico, não é? Mas para que você não o rechace, que você, na verdade, que você passe a pensar sobre ele, o humor é um recurso da simplicidade com que as pessoas lidam com essa situação trágica, não é? A história das bebedeiras, né? A história do... Porque eu acho que se talvez ele fosse contado dessa outra forma, a gente nem levaria o filme, não teria o gosto do filme, né? Eu acho que isso é um recurso do humor que não se constitui na comédia, porque o traço do riso na comédia é exatamente o traço que ri do passageiro, daquilo que você vai esquecer. Essa é a discussão que se faz no Aristóteles, na poética aristotélica, que o Humberto Eco super explorou com o Nome da Rosa, né? O desaparecimento do livro do riso. Né? Porque o livro do riso é um livro sobre as coisas temporárias, as coisas que desaparecem, que não têm peso. E se a vida é séria, se a vida é para ser vivida altaneiramente em direção à salvação, só pode pensar no lado trágico, no lado duro, né? Então, o desaparecimento do livro da comédia é assim o sinal que, na verdade, é isso mesmo. O livro da comédia desaparece. O Aristóteles diz que escreveu e não se encontra nenhuma versão do livro, né? Nenhuma edição. E agora, é isso, porque o humor aqui não é um humor de comédia. O humor é exatamente o contratempo entre o grande trágico e o pequeno trágico. A tragédia que está acontecendo na vida de cada uma daquelas pessoas, e elas só podem rir de si mesmas, não é? Porque elas não têm saída, não tem nenhuma saída. No final não só o carro de boi levando as primeiras mudanças, mas a igrejinha é a última coisa que aparece. Inundada, e o sino que está salvo, não é? Então, assim, eu acho que possivelmente essa é a maneira mais palatável de você lidar com a dor, você lidar com o sofrimento. É sabendo que você pode reconhecê-lo, você pode lutar contra ele, mas você vai vencê-lo de outra maneira, não é fazendo com que, digamos assim, o sino dobre, né? Não é isso que vai fazer, é realmente levar o sino para outro lugar. A salvação não está ali, a salvação está em outro espaço, que é muito difícil. Eu penso que a história, que ela estava perguntando, né, é verdadeira ou não é, você lembrando da transferência das pessoas aqui do nosso entorno, não é? Se essas coisas fossem feitas verdadeiramente a sério, essas mudanças, como você coloca no começo da sua fala, poderiam ser um motivo de crescimento, realmente de crescimento. A gente é desafiado todos os dias a sair do nosso lugar, não é? Todos os dias, cada um de nós é desafiado a sair do seu acomodamento, né? Agora, o que acontece com essas populações é que elas estão à mercê de interesses que
a atropelam. É exatamente o que faz o narrador desaparecendo naquela noite no escuro, correndo, né, saindo do lugar. Ele volta, não é? Tem a história da volta dele. E volta para reescrever aquela história. Ele não desiste de escrever. Mas você sabe que tem um sentido interessante, que todas as narrativas que eles apresentam, elas falam da chegada ao local. É um povo que caminha, um povo peregrino, como nos relatos bíblicos, outros relatos. Não há nada que seja do local, é sempre como chegou, são histórias de poder, de conquistas, né, nessa situação. E só volta a ser narrada novamente a história quando eles são obrigados a sair. Porque foi eu que tirei da água, porque eu fiz aquilo. Então, quando eles são motivados por uma força maior a se movimentar, a história ela ganha um novo movimento e ganha uma nova intenção. Né? Agora, Eliana, voltando a esse humor, né, que a gente estava falando, isso é uma defesa do ser humano. Eu me lembro que nós fizemos aquele trabalho do Serra Viva, que foi uma coisa não inundada por uma represa, mas foram cidades que foram por municípios, regiões que foram arrasadas pela tragédia da chuva. Então nós fizemos um trabalho de resgate de memória lá. E as pessoas contavam a desgraça, mas lá no meio da desgraça tinha sempre um fato engraçado. Porque fulano foi, depois olha, levou até o retrato de não sei quem que eu não gostava mesmo, aí foi embora na enxurrada. Então tinha humor. E uma coisa interessante também, uma das coisas que mais me impacta nesse filme é exatamente as falas daquelas mulheres, né? No finalzinho, que são muito parecidas com as falas do pessoal do Jardim Botânico que está saindo de lá. Sem entrar no mérito se eles devem sair ou não, é exatamente isso que elas falam, mas eu morei aqui a vida inteira, meus filhos foram criados aqui, eu não conheço outro lugar, eu vou sair daqui como? Né? Então isso da casa, a casa é muito forte, né? E uma coisa que eu notava lá, Serra Viva também, assim, a casa perdeu. Então ela perdeu a casa, ela está muito triste, mas ela está muito triste que ela perdeu as fotos, porque ela perdeu a vitrola. Tinha uma que falava, uma vitrola que eu tinha, que eu ganhei pequena, foi embora. O meu retrato de formatura, sabe? Então são coisas também, não é só a casa é composta de muitas memórias. E eles ali não é só uma construção. todas essas memórias. Você tira a pessoa de uma casa e você dá uma outra casa. Mas não é a casa dela. Olha, essa é uma questão que inclusive afeta hoje diretamente as pessoas doentes com Alzheimer ou doenças elas querem voltar para casa de infância. E se você tira, está numa casa muito grande e se perde, mas se você tira, mais rapidamente ela morre, porque ela tem as referências, aquelas referências, né? Estava falando do Serra Viva, eu conheci nesse trabalho uma família em que a velhinha não se importou de ter perdido tudo que perdeu, mas ela tinha perdido o livrinho de oração, onde cada página tinha o retrato de uma pessoa pela qual ela rezava aquele dia. Então no dia seguinte, aquela outra foto. Era um livrinho gordo de fotografias. Quando o livro não foi achado, mesmo que se perdeu, ela, quando constatou que ela não recuperaria, ela em 15 dias morreu, sobreviveu à tempestade e não sobreviveu à perda do livro, né? A ligação dela com todas aquelas pessoas, com as suas histórias, com as suas memórias. Você estava falando da narração, não é? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, quando eu estou tratando de discussão sobre formação do leitor, formação do sujeito, a Maria Clara sabe disso, há muito tempo a gente vem tratando disso. Uma coisa é você ter a sua carteira de identidade, com a sua fotografia, que é o que no balcão do aeroporto ou na porta do ônibus, o cara vai pedir um número, um nome e uma foto, não é? E isso não é você, mas isso é o que te dá o registro cívico, mas isso não é você.
Você é a sua história. Você não é nem o nome que você tem, é a história do nome que você tem, né? O Paul Ricoeur fala disso, né? Da identidade narrativa. Né? Não é nomear Deus, é como é que você nomeia Deus, como é que você produz o nome de Deus. Como que você narra na sua pessoa. E como é que você narra? Narra a partir de uma experiência. Isso, da sua história de vida. Né? Aí é que você existe. As pessoas podem não saber o seu nome, mas se souber a sua história, você se torna inesquecível. Não é tanto o nome que você carrega, digamos assim, mas é a história da qual você é portadora, uma história que você produz enquanto vive. Né? Então, acho que isso também é a beleza do filme. E lógico, tem uma discussão científica que eu acho que é da escrita. Né? A história que se escreve é a história que fica. A história que se conta é a história que fica. Não é a história vivida. Né? Não é essa que fica. O que fica é o que você pode contar. Né? Mesmo pensando nos nossos parentes mais próximos. O que fica da memória do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu avô, é o que você conta deles. Não é a vida que eles viveram, que você não pode reproduzir enquanto conta nos 80 anos que eles viveram. Então. Mas é essa síntese que dá, né? Síntese de 1h40, 1h40 minutos, que faz com que se torne inesquecível. Um povoado que podia se chamar Javé ou qualquer outro. Mas três casos meus, assim, né? Nós nos mudamos de apartamento agora recente, e aí na primeira semana as crianças empolgadas. Aí esses dias o Daniel mais novo falou assim: pai, agora quando que nós vamos para a nossa casa? Porque a casa dele é onde ele tinha a memória, a identidade. Quando a minha mãe faleceu, meu pai teve, assim, nervoso, teve um AVC, né? E toda a família, não, vocês têm que colocar o seu pai numa casa de recuperação, mas a gente preferiu mantê-lo na casa dele. A gente sempre que pode eu vou a Curitiba, onde ele mora, porque assim ele já perdeu tudo, então a única coisa que ele tem é a casa, a memória. Então isso mantém vivo essa presença. E o meu avô, o pai da minha mãe, viveu 11 anos aqui no Rio, na sua juventude. E foi, acho que, o momento mais feliz da vida dele. Ele viveu 93 anos, mas viveu aqui na sua juventude. E aí teve uma desilusão amorosa aqui no Rio. Ele trabalhava aqui no Jockey, morava aqui na Marquês de São Vicente. E aí, comunicado com o pai mandou que ele voltasse, que já tinha arranjado a esposa que ele ia casar. Mas é certo que se produz uma felicidade, mas o sentido da vida dele estava naqueles 11 anos. E desde que a minha mãe nasceu e viveu, eu e os outros primos, nós sempre escutávamos as histórias que ele contava do que ele fez e viveu nesses 11 anos aqui. Então, porque é o que dá o sentido a ele. Se eram histórias que ele inventou, ou que ele viveu, ou que ele valorizou a mais, não sei, mas isso nos faz ter uma lembrança bonita dele, porque é aquilo que ele fala. Até agora eu trouxe as minhas tias para cá, e aí eu levei elas, o vô morou aqui, o vô viveu aqui. E o revisitar isso fez para elas também uma questão de memória, né? Mesmo que às vezes a realidade não seja o todo que se conta, que também aparece no filme, porque o filme ele tenta mostrar também os grandes feitos, mas eles não, quando cai na história real, não foi bem assim, ele morreu daquele outro jeito. Eles tiram aquela potestade dos heróis e humanizam as circunstâncias. Eu penso que uma grande lição da ficção, para mim, é o fato dela não ser mentira. A ficção é uma possibilidade, né? Eu tenho um verso do Quintana que eu adoro. Num livro chamado Sapato Florido, que é um livro de pequenos poemas, ele diz que mentiras são verdades que se esqueceram de acontecer. Eu penso assim, essa potência não é uma outra coisa completamente diferente, mas é entrever no tecido, no texto do acontecimento, uma outra possibilidade, é como se você olhasse entre os fios de um tecido, não sei se vocês já experimentaram ver,
né? Parece até que você está usando lente, né? Você faz com seus dedos mesmo, parece que você está usando uma lente, porque o estreitamento da visão permite que você veja paradoxalmente uma outra coisa. Então, assim, a beleza da ficção é a possibilidade, o plural de possibilidades que você tem, não é? Então, cada vez que eu leio um romance, eu penso exatamente nisso. Primeira vez que eu li Vidas Secas, de Graciliano Ramos, eu entendi tudo que eu havia lido sobre sociologia e etnologia, sobre a história toda do Nordeste, da seca. Quando eu li Vidas Secas, tudo mais ficou pequeno. Tudo que eu havia estudado de científico sobre isso ficou pequeno. E eu entendo até hoje a miséria do homem explorado nordestino, uma terra seca e ingrata, pelo texto do Graciliano. Eu acho que dá a grandeza daquela luta, daquele sofrimento. Eu acho assim que essa história que não é verdadeira e é verdadeira, né, ela pode trazer essa beleza da gente ficar aí uma noite pensando sobre o filme. Eu outro dia perguntei a Maria Clara, né, porque eu também penso assim, a cada vez que, se a gente lê um livro várias vezes, cada vez que a gente lê, a gente vai descobrir um fato novo, vai entender de uma outra forma, uma coisa que a gente... Aí outro dia, conversando com a Maria Clara, eu falei, Maria Clara, tem uma coisa nesse filme que a gente já tinha visto, né? Eu vi acho que umas 2 vezes. Tem uma coisa naquele texto, naquele vídeo, que eu fico pensando assim, quer dizer, isso no meu entendimento, nessa época que eu vi. Maria Clara, será que a oralidade, então, é mais importante do que o registro escrito? Porque, na verdade, o cara não sabia escrever, não escreveu. Aí eu tinha até, às vezes eu ficava meio confusa se realmente ele era realmente um escritor, como ele disse que era. Agora, vendo o filme hoje, de novo, eu vi, não sei se é isso, se é ficção, se é coisa da minha cabeça, mas, assim, algumas pessoas, quem ficou para contar a história? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, não foi nenhum para contar o caso, já viu falar esse ditado assim? Então, assim, ali continua um lugar atrasado que tem um barco que parte de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias, que chegou um rapaz, uma pessoa de fora, foi naquele bar daquela mãe, senhora, que está tentando aprender a ler. E o filho, aí depois de velho, né, irmão? Depois de velho não precisa aprender mais nada, né? E o cara está ali esperando um barco, que vai partir, acho que no outro dia, ou daqui a 2 dias, e escutando essa história, entendeu? Então, assim, será que eu vi coisa que não é? Como é que é isso? Acho que ele falou uma coisa importante. Ele disse assim, história é história. Não é? Ela é oral ou escrita, ela tem um impacto sobre a vida das pessoas, tanto sob uma forma quanto sob outra. A sociedade contemporânea, ela hipervalorizou a escrita, né? Vale o escrito, né? Vale o escrito. A gente hipervalorizou a questão escrita e não teria nenhum problema se a gente fosse uma sociedade assentada sobre a escrita, porque a escrita também é uma forma de memória, embora ela não seja a forma de memória absoluta, porque ao escrever você perde muita coisa do vivido. Essa tentativa retórica, essa tentativa de você sintetizar, de você buscar uma palavra que desencadeie outras emoções, é uma tentativa de recuperar o que você presencialmente teria. Você tem o olho no olho, o sorriso, a gestualidade, a doçura, a dureza, que de repente no diálogo, no escrito se perde, né? Então você tem que buscar outras palavras para isso. Então você precisa desse registro escrito numa sociedade que vai rapidamente substituindo coisas. Agora, o que é o trágico na contemporaneidade? É que você valorize essa coisa da escrita e não gaste mais o seu tempo com essa troca oral.
Então, assim, onde é que estaria a narrativa oral? Dentro das casas, nas famílias, nas escolas, nos clubes, nas igrejas, onde você vive. Esse é o lugar da sua história, da história oral, não é? Por isso, eu tinha até notado aqui, uma coisa é a história oral pessoal, que cada uma vai contando na sua versão, e outra é a história coletiva, escrita, que todo mundo quer fazer, não é? Essa história coletiva escrita, ela tem que ser muito bem engendrada para ela valer para todo mundo. Nesse sentido, é que a ficção é muito maior, digamos assim, do que a realidade, né? Como o real é inacessível, você falava da verdade, não é a verdade absoluta, não consigo. Eu pego pedacinhos e vou compondo um mosaico sobre essa experiência do que a gente chama de real, que é a nossa realidade. Agora, o impacto que a ficção tem é muito maior porque no vazio que vai ficando do cotidiano, que a gente não valoriza dessas oralidades, a narrativa escrita, ao recorrer a experiência, a afetividade, as figuras de linguagem, preenche esse campo do vazio. E aí você deve ter, como se amarrasse de repente tudo isso e trouxesse isso vivamente para a sua memória afetiva. Você lendo um romance, você depois não lembra só do romance, você lembra das suas próprias histórias, dos seus próprios acontecimentos. É como você atualizasse a história oral que ficou subentendida e perdida, não é? Então tem essa coisa bonita, que eu acho que a história que se conta na literatura, com certeza, muitíssimas vezes, é mais ampla e mais forte que a história científica, que afinal não se realiza. A história científica daqui a algum tempo você diz, não é bem assim não, imagina, não descobriu o Brasil já estava descoberto, eles sabiam direitinho como viriam até aqui, ou não é? Agora, se você lê um romance, como você disse, lê uma vez, lê duas vezes, ainda vou descobrindo mais e mais coisas, e nada é mentira, nem a sua primeira leitura, nem a sua última leitura. Então tem essa coisa bela que a ficção provoca. Não tem coisa melhor do que você ler alguma coisa. Pode ser a história. Por exemplo, eu lembro que eu li há pouco tempo um livro de história, que é aquele livro 1968, o ano que não acabou. Assim, aí você vai lendo o livro, você vai lembrando de fatos. 68 eu já tinha 14 anos, mais ou menos, então aí eu vou lembrando de coisas daquela época. Então assim, não é um romance, é um livro que é um livro científico, porque é uma pesquisa histórica realmente da situação política, né, que o país está vivendo aqui naquela época. Mas, gente, eu lendo aquele livro me trouxe tanta coisa. Pois é, o que você lembrou não estava no livro. Não estava no livro. O livro é que deixou as brechas para você pensar. Isso é então, assim, eu acho que é isso que é a riqueza da leitura, de gostar de ler, entendeu? Porque te traz outras coisas, entendeu? Te ajuda a entender um pouco mais a história e ainda te presenteia, vamos dizer assim, com as suas memórias que estão lá. São as suas, né? Que não estão no livro. É muito bonito isso. É isso aí. Não sei se alguém mais quer comentar. Eu só queria saber a época desse filme. A época que ele é produzido, ele é de 84, se eu não me engano, a roteirização dele. E depois ele é produzido, a produção dele é 96, se eu não me engano. Mas o roteiro dele é anterior. Esse roteiro foi feito e refeito algumas vezes. E depois é que foi adaptado pela Eliane Café para ele. Agora é engraçado, podia ter acontecido em 1920, não é? Não é? É um filme que poderia ter acontecido em 1920. Porque às vezes uma das coisas que eu acho interessantes desses relatos é que
embora eles sejam pontuais, acontece em tal lugar, no dia da represa, eles têm um valor de universalidade, que eles vão ao âmago das grandes questões, vão fundo, o que está lá colocado é uma questão mais universal do que a gente supõe. Ela acontece sob uma forma particular, datada num tempo e no espaço, mas ela vale para todo mundo. Essa sensação desses deslocamentos, né? essas populações sírias, afegãs, né? 200 mil pessoas em movimento, acampadas na beira de uma estrada de ferro, sem poder se deslocar, no frio, na fome. E agora a Itália? Eu acho que Era uma cidade, né, gigante, e agora? pois é. Com esse terremoto, né, agora. Também, né? É isso, às vezes por forças da natureza, às vezes por forças políticas. Né? É um drama humano. Isso, é isso. É a condição humana de quem, como você disse, né, de quem passa, de quem chega e passa, de quem está se movendo permanentemente. Né? Quantas viagens a gente faz na nossa vida, né? Sem nunca ter saído do Rio de Janeiro, quantas vezes uma pessoa já saiu da sua vida e voltou a ela, ou já mudou de concepção, de cabeça, né? São viagens, todas elas são saídas de um território de segurança, movidas por alguma coisa que nos lança a desafios, né? Mudança de emprego, mudança de casamento, né? Mudança de, enfim, de tudo isso. Felicidade. Estava falando das perdas, assim, a casa não é importante, mas o que você tem são as suas historinhas. E um caso assim, parece pequeno, mas me veio na lembrança de esses casos de telefones que são roubados. E as pessoas, assim, elas se acostumam tanto a perder aquilo, que elas falam sempre, o dinheiro tudo bem, R$1.000, que não é baratinho, né, um aparelho hoje em dia. Mas as minhas fotos, o que eu tinha ali, né? Aí tem esse recurso da nuvem, que as pessoas mas ainda não sabem lidar muito com isso, mas é muito engraçado, porque as pessoas sempre reclamam disso. Né? A primeira vez você fica chocado, porque é um dinheiro, assim, um aparelho e tal, mas depois você... e aí eu já fui roubada tantas vezes, e aí eu fiquei pensando assim, eu não posso ter uma coisa que eu seja apegada a ela. Então tudo que eu boto ali é que eu já sei que eu posso perder. Porque, mas a gente sempre sente na Mas hora, olha, você falou uma coisa que me, é uma coisa, um fenômeno me instiga moderno, né? muito, mas me instiga muito. Você usou a palavra. Assim, eu não posso ter coisas a que me apegar. Né? A história do desapego é uma história de libertação. Agora, a história do desapegar-se muitas vezes pode tornar você uma pessoa muito fria. É tênue, não é? É um caminho. É uma coisa eu luto assim. muito com isso. Não só com o telefone. Não, com pessoas mesmo. Com pessoas Com mesmo, tudo, né? No outro dia nós fomos jantar na casa de um amigo e o filho desse amigo tinha tido um bebê há pouco tempo. A criança deve ter 1 ano agora, não é? E aí, 2 coisas que ele comentou assim para mim que me puseram em alerta, não é? Ele disse assim, quando chega às 7, a gente põe na cama, apaga a luz e fecha a porta. Pode chorar o que quiser, porque vai acostumar, saber que aquela é a hora de coisa. E não adianta a gente ficar na aflição, porque essa aflição é ruim para nós e é ruim para a criança. E aí, um pouquinho mais de conversas assim, eu levo ele à creche de manhã, mas não levo mais no carrinho não, tem que andar o que eu ando. Nossa. Então assim, aí eu fiquei pensando assim, o esforço de fazer com que a criança fosse independente dele, é esse o esforço. Mas eu do meu lado pensava, nossa, né, o afeto é o laço mais importante que você podia dar, né, de você estar na beira da cama na hora de dormir, de você carregar no colo na hora que você vai para a escola. Eu pensando como é que isso se dá.
E ele pensando exatamente assim, não quero acostumá-lo a depender de mim, não quero acostumá-lo a ter, exatamente, a ser apegado, né? Assim, como é sutil isso, como é sutil. Uma coisa é um desapego obsessivo, não é? E outra coisa é você achar que se desapegar é efetivamente, ou se apegar é efetivamente entrar numa cilada afetiva, né? Eu fiquei assim muito impressionada, porque você usou a palavra, né? E a palavra era essa. Você, não, e a gente hoje desapega, a gente diz, né? Desapega, pegado a tudo. Tá certo, né? A gente não pode viver carregando aí um badulaque enorme, né, na vida. Mas, por outro lado, desapegar-se das pessoas, porque para que elas não venham a sofrer, porque dependem de você, é uma elaboração bastante complicada, né? Sim. Tá bom? Gostei muito. Gente, obrigada por vocês terem vindo, para a gente foi uma riqueza. Espero que a gente tenha ajudado a pensar um pouquinho sobre o filme. Tá bom? Obrigada.